O meu convidado de hoje é um mítico capitão que me deu muitas dores de cabeça. Hoje trouxe-o aqui porque temos muitas contas para acertar. Minhas senhoras e meus senhores, comigo, André Almeida. Houve momentos em que surgiram oportunidades para sair. Posso falar aqui Everton, Dinamo Kiev, Southampton. Tu tiveste duas. Duas mais tendão rotuliano. Mais fratura da cara. Fratura do nariz. Tíbia, costas. Eu tenho umas quantas. Eu vou variando. Tu vais variando. Vou variando. Tens títulos, mas também chegaste a perder duas Ligas Europas, não é? Duas Ligas Europas. Esse é o sabor mais amargo que tenho. André, eu não sei se sabes, mas tu ajudaste-me a ser melhor marido e melhor pai. Foi? Então. Vou-te dizer porquê. Tu ajudaste-me a lidar com a sensação de nunca sair a ganhar. Bom. A ti dá-te vontade de rir, a mim não dá. Isto porquê? Meus senhores e meus senhores, vamos aqui a factos. O André foi o adversário com que eu tive pior registro na minha carreira. Em 13 jogos que eu te defrontei, tenho 12 derrotas e um empate. E esse empate? E este empate? Cuidado. E agora vou-te dizer que eu tenho aqui anotado quando é que foi esse empate. Em 2009, Belenenses-Olhanense. Tu entraste aos 63 e eu saí aos 77. A partir daí foi sempre a levar no corpo. Foi queda livre. Foi queda livre. Eu não sei se eu te ajudei a brilhar 2000. ou se tu me prejudicaste muito a minha carreira. Não, também apanhámos em forças diferentes, digamos assim, né? Mas nesse do Belenenses não, estávamos equiparados e deu empate. A partir daí para a frente é que é capaz de ter sido em forças desiguais. Desiguais, mas calma. Mas também tem aqui outras notas. Que quando estavas no Benfica e eu no Rio Ave, e eu ganhei 2-1 ao Benfica, só que nesse jogo eu marquei, mas tu não saíste do banco. Não conta. Não conta, pois não conta. Culpa do treinador. Quem era o treinador? Na altura, não sei, isto foi em 2014, 2015? Era o JJ. Era JJ? Era. Missa. Tinha que me ter metido a jogar. Era. Se ele soubesse desta estatística, entravas fácil. E a outra vitória que eu tive foi Benfica 3, Santa Clara 4, em altura de pandemia, em que tu jogaste. O gol do Zaidu, não é? De cabeça. O Zaidu, mas o último gol foi do Zé Manel, aos 90 mais qualquer coisa, estava 3-3. Só que tu jogaste e eu não joguei, que estava lesionado. Então não conta a vitória. Então não conta. A estatística diz que tu acabaste comigo. Mais ou menos. Pela estatística, sim. De um jogador que queria ser médio e que foi lateral direito, que defrontámos-nos várias vezes. Que era médio. O JJ é que fez de mim lateral. Não esquerdo, mas direito. Não, era onde dava. Conta-me como é que foi. Tu fizeste a tua formação. Começaste no Louros, não é? Louros. Depois do Louros vou para os infantis do Sporting. Depois faço 4 anos de Alverca, iniciados e juvenis, campeonato nacional. Depois no Júnior já faço Belenenses, com o Mister Rui Jorge. E faço 2 anos de sénior no Belenenses e vou para o Benfica. Do Benfica ainda sou emprestado 6 meses ao Leiria, naquela equipa com o Oblak, Ivo Pinto. Vocês não foi aquele jogo que vocês foram só com 8? Não, eu aí já não estava, porque eu vim embora em dezembro. Então foste dos 11, foste que foste embora e deixaste lá. É, porque o Amorim vai embora para Braga e eu volto para o Benfica. Mas era médio. Tu foste contratado para o Benfica como médio. Tu foste na altura do... Tu apanhaste o Ruben Amorim no Belenenses? Não, no Belenenses é a transição dele sair e eu chegar. Eu cruzei-me algumas vezes porque eu no Júnior tive ali uma situação que tive 7 meses parado, que eu fraturei 2 vértebras da coluna e fazia recuperação. Não, é um problema meu já, de nascença, que não tinha cartilagem entre 2 vértebras e elas roçavam umas nas outras. E eu, como fazia muito pouco reforço na nossa altura,
e quando éramos miúdos a gente ligava muito pouco a isso, não agora com a informação que existe, mas eu fazia muito pouco reforço, então a carga ia toda sobre as vértebras. E eu venho de 4 anos de pelado no Alverca e não fiz férias, não fiz nada. Eu no Alverca jogava juvenis, júniores e cheguei a fazer alguns treinos com os séniores. Fazias tudo? Chegavas a fazer que 2 jogos por final de semana? Imagina, podias jogar nos juvenis e nos júniores? Não podia, eu treinava, treinava segunda, terça, quarta, quinta e sexta e depois ou jogava sábado pelos júniores ou jogava domingo pelos juvenis. E cheguei a treinar com os séniores também. E na transição, no final dessa época, já acabou muito tarde porque os juvenis fazem fase final, do Alverca fazemos fase final contra o Sporting, contra o Belenenses. E começa logo a pré-época dos júniores, passado 2-3 semanas no Belenenses, que é quando eu venho fazer treinos de captação com o Mr. Rui Jorge. Começa a época muito bem, porque ainda tinha ritmo competitivo e aí à quarta ou à quinta jornada fraturaste. E tu no Belenenses, depois afirmas-te, foi que depois fazes a transição para o Benfica te vem a comprar, não é? Sim, sim. E tu sentiste muita diferença nessa transição? Imagina, do Belenenses para o Benfica, a bola anda rápido, sempre bons passes, bolas tensas, que nós dizemos o passo à Premier League, né? Pá, pá. E a intensidade que tínhamos era totalmente... parecia que íamos para outra realidade. E eu certeza também sentiste essa mudança, né? De intensidades, de qualidade. Eu nessa fase era um jogador muito intenso, pressionava muito e roubava muito, mas o que me impressionava mais era a capacidade, por exemplo, do Aimar e do Saviola, as cadeiras que eles mandavam uns para os outros e a bola ficava ali. A bola morria. Mas saía tudo fluido. Às vezes não é, tu consegues fazer o passe forte, consegues receber a bola da mesma maneira, mas é a fluidez com que tu fazes isso e identificares o momento em que o fazes. E apanhar o Aimar e o Saviola nessa altura foram os 2 jogadores que maior impacto tiveram quando eu cheguei. A ligação que eles tinham era incrível. Eu ainda cheguei já contra eles e aquilo que mais me impressionou, eu digo a muita gente, que é o Aimar era impressionante. O que estavas a falar, a bola ia como fosse para ele, aos saltos, forte, pá, toda enrolada, a bola ficava-lhe sempre, ele com um pezinho pequenino, a bola ficava-lhe sempre ali jogável, sempre cabeça elegância, cabeça levantada. Eu lembro-me de chegar a casa assim com os meus amigos e dizer uma coisa que o Aimar me referiu num treino: eu quero que a bola chegue rápido, não interessa como vem, quanto mais depressa a bola chegar a mim, mais tempo eu tenho. Então ele, não interessava se a bola vinha aqui, se vinha alta, ele arranjava maneira de ter, claro que se ela viesse rasteirinha melhor. Mas ele queria a bola rápido. E eu, em brincadeira com ele dizia, podes mandar os móveis que quiseres, que ele parece que trabalhava no IKEA, ele desmonta tudo. Desmonta? Era demais. Se calhar, foi a dupla que mais te marcou? Nesse início sim. Eu lembro-me que vocês tinham uma estratégia, não sei se era estratégia, mas era quase frequente em todos os jogos, não, mas os golos de bola parada, o Saviola fazia sempre golo ao segundo poste. Era. Pequeninho, ninguém dava por ele, estava ali, não é? Quem é que vai marcar o Saviola? Pequeninho. E ia sempre ressaltos e ele no segundo poste, sempre a encostar. Mas isso era uma coisa trabalhada e que eu já apanhei no Belenenses nos júniores, com o Mr. Rui Jorge, que muitos dos golos, aliás, ele referia ao Raul até do Real Madrid, que ele fez N golos ao segundo poste, que era aquele desviozinho ou aquela cabeçada falhada, e que muitas bolas passavam entre o último homem e o poste, e então havia um homem que a única preocupação que ele tinha era não passar nenhuma bola entre ele e o poste. Não interessava se a bola ia para trás e ele não chegava, não interessava rodar e cabecear atrás, era a única preocupação dele, era entre ele e o segundo poste não passar nenhuma bola. E a gente acabou por fazer muitos golos nesta situação, tanto nos júniores como depois no Benfica com o Mr. JJ. Tu apanhaste grandes jogadores durante a tua carreira. Qual foram os que mais te marcaram? Tu ainda apanhaste Gaetano, apanhaste o Pizzi, Lima, eu também joguei com o Lima no Braga, que era impressionante. O Jonas.
Eu posso Matites, opa, tens... Eu acho que fica mal fazer referência a 2 ou 3, mas houve muitos jogadores que eu tive a sorte de partilhar balneário que marcaram uma geração no Benfica. O Jonas, ainda hoje, esteve agora no jogo com o Sporting. Pá, ele entra no estádio e quase pedem para ele entrar outra vez, né? Olha, vai calçar as botas e volta. O Pizzi para mim foi o médio que eu vi ter mais impacto numa só época. Estamos a falar que há uma época que ele tem ligação direta em 56 golos, que ele faz 30 ou 31 e faz 20 e tal assistências. E para além da fluidez que ele dava ao nosso jogo, que ele recebia muita bola entre linhas e virava-se para a frente, ele tinha essa capacidade no último terço fazer a diferença. Eu acho que foi dos médios que mais impacto teve numa época e se calhar não tão valorizado como outros tinham sido. Essa época que estás a falar foi a época do Mr. Bruno Lage, quando pegou na equipa, ou foi no ano a seguir? Não, foi nessa. Foi nessa porque eu lembro-me que ele faz essa época extraordinária e depois começamos muito bem a época e há o Covid e a gente começa a andar para trás, e quando começámos a andar para trás carregaram muito em cima do Pizzi e eu achei principalmente com ele injusto pelo que ele tinha vindo a fazer. Porque quando estava a dar aquela do jogo que a gente ganhou o 4-3 na Luz, vocês perderam connosco e depois foram perder ao Marítimo. Não, a gente estava perderam 2 jogos seguidos e ficaram a 5 pontos do Porto, que na altura foi o campeão. Não, no Covid foi o Sporting. Foi o Sporting? No Covid foi o Sporting. Sporting. Mas nós começámos muito bem a época, até ganhámos ao Porto em casa 2-0. Começamos muito bem a época com 6 ou 7 pontos de avanço e depois entre essa fase Covid vamos todos um mês para casa e depois nós ficámos em casa. E eu tive que vir dos Açores para o Sol Play. Fiquei aqui um mês, quase 2 meses aqui no Sol Play em Lisboa, porque para não estarem a fazer as viagens de avião, por causa do Covid, eu estive aqui quase 2 meses fechado aqui no Sol Play. Mas só tu ou a equipa? A equipa toda, estou a dizer eu, mas era o Santa Clara e jogávamos na cidade de futebol. Mas eu lembro, sabes quando eu lembro-me muito bem, quando o Mr. Lage pegou na equipa, vocês estavam a passar assim uma fase também tremida no ano do Mr. Bruno Lage. E vocês, acho que o primeiro jogo com o Lage, vocês estavam a perder 2-0 com o Rio Ave em casa, viraram para 4-2 ou 3-2, uma coisa assim, e depois foram aos Açores jogar. Foram jogar contra o Santa Clara e ganharam acho que 2-0 ou qualquer coisa. 1-0, acho que 1-0. Seferovic. Foi o Seferovic, 1-0. E quando acabou o jogo, nós entre nós falávamos assim, pá, o Benfica assim vai levar tudo à frente. Que vocês tinham uma dinâmica incrível. Vocês, eu não sei se era propositado ou não, mas vocês, do lado da bola, vocês juntavam tanta gente e parecia um carrossel. Mas eu acho que nesse primeiro ano do Mr. Lage teve muito impacto a malta jovem que ele trouxe da equipa B. Tinhas o Félix também estava a aparecer, não é? Estava a aparecer o Félix, o Florentino, o Ferro, o Ruben Dias já estava, o próprio Jota, mas mais do que o impacto que eles tinham no jogo era o impacto que eles tiveram no treino. Porque a gente estava numa fase negativa em que íamos treinar, mas sentia-se aquele fardo à volta, aquela nuvem à volta do plantel. E os miúdos, como vinham para aparecer, vinham com aquela alegria, com aquela dinâmica com vontade de querer mostrar. Eu acho que isso acabou por contagiar um bocadinho o resto do plantel. Às vezes acontece o contrário, aqueles miúdos que são sono e vão para o treino e chateiam os mais velhos. Não, eu acho que aí teve um impacto muito positivo, porque todos vieram para agregar e queriam fazer parte, independentemente de ganhar ou perder, eles queriam acrescentar à equipa. Eu acho que isso teve muito impacto em a gente conseguir recuperar. Se fosse escolher um superpoder, qual seria? Invisível. Invisível? Querias andar aí à vontadinha, não é? Porque ninguém visse o que é que andavas a fazer. Não, eu sempre gostei de ter a minha privacidade e estar no meu canto. Nunca gostei muito dos holofotes das câmaras. Eu gostava de ser invisível, fazer a minha vidinha e passar ninguém te chateasse mais despercebido. E tu não chateavas ninguém? Exato. Ou ias chatear? Não, acho que não. Não, podia fazer uma partida ou outra, mas eu acho que esse era um... Ias-te divertir, por ser era um super poder engraçado. Segunda, comida favorita? Gosto muito de maçada à transmontana.
da minha mãe. É? Então vou ter que experimentar. Vais ter que trazer aí, quando vies para cá, comentar jogos. Traz aí uma marmitazinha. Já muita malta foi lá e experimentou. É? Então se já foi lá e experimentou, eu não quero aqui. Então eu vou lá também. Vais lá também. Terceira, se pudesses voltar a viver, mas com outra profissão, qual seria? Havia poucas opções para mim se não fosse jogador de futebol. Ou seguia os estudos na faculdade e eu gostava de ser advogado de defesa, que eu gosto da crítica e de refutar. Então, se calhar foi daí que o JJ viu começou-me a empurrar para a defesa. É capaz. Ele disse, não, eu era chato nos treinos. Ou então ligado ao desporto também, treinador ou de atletismo ou de futebol, porque o meu pai é treinador há 25 anos e sempre tive esta ligação com o desporto muito por causa dele. Ele é que me levou para o desporto, tanto no atletismo logo aos 5 anos, como depois eu estava muito ligado ao atletismo e ele é que me disse, não, experimenta o futebol, que vais ver que vais gostar também, e eu não queria. E se calhar por causa dele... Eu queria te atrapalhar. Correr é bom, mas tenta correr com uma bola para ver se não gostas. Não, ele teve uma conversa muito séria comigo logo aos 10 anos a dizer, tu para teres um grande impacto no mundo do desporto, no atletismo, tu tens que ser o número 1 ou o número 2. No futebol há um leque maior de opções em que tu, se fores mediano ou se fores médio bom, já vais ter um sucesso diferente, porque há outros apoios no futebol que não havia, que não há no atletismo, não há no salto à vara, não há nessas modalidades, inclusive em modalidades mais conhecidas, handball, etc. Certo. E ele chamou-me a atenção muito precocemente nessa fase. Eu não liguei, mas acabei por seguir o que ele me disse. Se calhar o melhor conselho que te deu. Não, claramente. Quarto, varanda com vista para o mar ou para as montanhas? Vista a mar. Tens agora? Não, eu tenho para a montanha. Tens para a montanha? Eu nasci, cresci e continuo em Loures, ao pé filho da terra. Perto dos meus pais. É porque ali continua a ser o André. Ninguém me vê como o André, capitão do Benfica. Passam por mim e continua a ser o André que andava a brincar na rua, não passam muito cartão. Já era uma figura que viam regularmente, por isso já era uma coisa a passar normal. pantufas no meio da rua para ir para a casa dos vizinhos. Quinto, que música levavas para uma ilha deserta? Não, para uma ilha deserta tinha que levar o Survivor. Para te ajudar a encontrar. Relaxar. Não sei, mas eu ia sozinho ou podia levar companhia? Não sei, como é. Se fosse com companhia mudavas? Não, mudava. Depende da companhia também. Se levasse a minha mulher, se calhar levava uma quizombinha ou alguma coisa mais animada. Para estás entretido. Para estarmos entretidos. Agora, assim, sozinho tinha que levar alguma coisa que puxasse por ti, né? O astral para cima. Sexta, melhor memória de infância? A melhor memória de infância é eu jogar com os meus amigos no campo por trás da casa dos meus pais e o meu avô, todas as tardes, assobiava perto das 4h30, 5 da tarde. Vais lanchar? Fruta. Frutinha descascada. Tu nessa altura já te alimentavas bem, já tinhas alimentação saudável. Já tinha. Tive a sorte dos meus avós acompanharem o meu crescimento. Sétima, se pudesses convidar qualquer pessoa para jantar, quem seria? Não vais buscar o Pizzi. O Pizzi já estás farto de levar com ele. Não, isso não. Não, estava a tentar pensar em alguém que não conheça. Alguém que tenhas como ídolo, uma referência? Eu há uns anos, antes dele ser comercial, eu gostava muito do Eminem. Penso que ele tem uma abordagem e a vida dele foi à base da superação. Então, o de agora não, que já é um bocadinho mais comercial, mas o Eminem dá uns anos atrás. Mas do passado, se calhar o Eminem. Oitava, diz uma coisa que percebas muito sem ser futebol. Uma coisa que eu percebo muito.
Agora a tua área? Mas não é muito. Agora entendo um bocadinho de restauração. E os eventos também estou ligado a isso, mas não posso dizer que perceba muito. Eu acho que num todo entendo daquilo que é o desporto, a fisioterapia, sim, porque passei por muitas lesões. Atenção que eu em fisioterapia não sei se estás ao meu nível. Tu tiveste duas. Duas, mais tendão rotuliano. Mais fratura da cara. Eu fratura do nariz. Tíbia. Costas. Tenho umas quantas. Eu vou variando. Tu vais variando. Vou variando. Então, se calhar, fisioterapia / nutrição. Que não aplico muito, mas entendo bastante. Foi algo que a gente precisou também para poder fazer aquilo que mais gostava. Ao longo da carreira, exato. Nona, se pudesses viver em qualquer país do mundo, menos Portugal, qual escolhias? Se pudesse... Nunca pensei nisso, honestamente. Tu não queres sair de Louros? Não quero sair de Louros? Eu nem vario em Portugal, quanto mais pelo mundo. Mas assim, um país que desse, sei lá, suscita alguma curiosidade ou... Não, eu... Pela carreira, se fosse pela carreira desportiva, eu tive a carreira desportiva, não saís daqui? Não, eu tinha a curiosidade numa fase final experimentar a Itália, que é uma língua parecida com a nossa, uma língua bonita, e era mais... E André Almeida a falar italiano ia ser incrível. Já viste? Coluna de Loures a falar italiano. Perché? 10ª, só podes escolher um filme ou uma série para teres em casa. Qual escolhes? Prison Break. Prison Break? Mas porquê? Eu gosto da série, já revi 2 ou 3 vezes. Acho que está um bocado longa demais, mas foi das séries que consumi mais vezes. Também querias fazer tatuagens com códigos nas costas? Não, mas lá está, é um gajo humilde que não tem nada a ver com o mundo do crime, que teve que se adaptar para salvar o irmão. E eu acho que essa ligação de ir à procura de salvar um inocente, de lutar pela família, não desistir, eu acho que é uma série que tu te identificas. Que eu me identifico. 11ª e última, qual é o teu talento secreto? Vale revelar? Não sei. Ainda está por descobrir? Está por descobrir. Está feito o questionário. Há um bocado aqui tocámos aqui num assunto que era de que país é que gostavas de ter vivido sem ser Portugal. Tu fizeste a tua carreira toda aqui no nosso país. Tiveste 12 anos ligado ao Benfica. 12 anos. 12 anos. O único tetracampeão pelo Benfica, da história do Benfica. Português. Há mais tetras. Há o Luizão, Jardel, o Sálvio, acho. São 4 ou 5. Nunca tiveste a curiosidade de experimentar outro campeonato, por exemplo? Tive. Ou nunca surgiu a oportunidade de saíres? Surgiu, mas eu sempre fui muito ligado à família, à minha zona, e eu estava num sítio onde eu era feliz. Eu lutava para ser campeão todos os anos, jogava a Liga dos Campeões, monetariamente muito acima do que eu algum dia esperei. A minha família estava feliz e pronto, houve momentos em que surgiram oportunidades para sair. Posso falar aqui Everton, Dinamo Kiev, Southampton. Houve experiências de Premier League que eu gostava de ter vivido, mas na altura em que me surgiram eu estava muito feliz aqui, estava a chegar à seleção nacional, ou estava no lote. Estavas perto, sim. Já ir ao Mundial. Sim, eu já tinha ido à seleção, mas depois na altura em que foi falado, que já foi 14-15, foi no último ano do JJ, já foi pós-mundial, foi onde eu tive mais mercado, e mercado forte, mercado interessante, Premier League. Acabei por dizer, não, tricampeonato, aqui vou jogar a Liga dos Campeões na mesma, estou a ser mais valorizado, já estou a chegar à minha seleção, vou começar um processo todo novo. Já para não falar que eu considero o Benfica um clube maior que esses que vinham até mim. Então a única coisa que te podia dar essa curiosidade é experimentar
outro campeonato, porque estavas no Benfica, Exato. dos capitães, Exato. a jogar, perto da seleção nacional. Isto aqui não se pode chamar comodismo. Estás feliz e tu não tens... Estou feliz e estou num clube de uma envergadura que na minha ótica é superior a esses que me foram aparecendo, apesar de monetariamente se calhar aquele mudaria a minha vida naquele momento que eu ia receber naquela altura se calhar 5, 6 vezes mais do que o que recebia no Benfica. Mas eu olhei para o projeto e para aquilo que é a dimensão do clube e a minha felicidade de estar em casa e da minha família, de eu representar o maior clube português, não me suscitou interesse. Há outras coisas que são mais importantes, muito mais importantes que o dinheiro, e tu és um caso vivo, uma prova viva de que optaste pela tua felicidade, porque tinhas tudo aquilo que precisavas para te sentir bem. Olha, tu ganhaste 5 campeonatos nacionais, não é? 5 uma supertaça, 2 taças. O sexto não quiseram que eu participasse uns minutinhos. Foi quando fui embora agora com o Rogério. 4 taças da Liga. Sabes que tu aqui, destes títulos aqui, tu roubaste-me 3. É? Tu és um inferno. No Porto tu estavas também? Não. No Porto eu ganhei a supertaça. Mas tu roubaste-me um também, porque eu acho que tu estavas no de 92, não estavas? Não estava. Agora tu roubaste-me final da Taça de Portugal no Rio Ave, Taça da Liga eu estava no Rio Ave e Supertaça eu estava no Rio Ave. Foi aquele ano, 2014, 2015. Foi o Jiménez que marcou até, acho. Meteu a máscara, não é? Tu no ano, foi a Taça da Liga e a Taça de Portugal, e no ano seguinte a Supertaça. E a seguir a essa Taça de Portugal foi a Fátima de bicicleta. Que as coisas estavam a correr bem. Tanto... Eu soubesse, se tu ganhaste por isso, eu ia 3 vezes a Fátima. Do que? Da Vila do Conde? Vila do Conde. Que é bem mais longe. Eu acho que foi o Sérgio que fez isso, Sérgio Conceição. Foi quando nos ganhou também na meia-final. Eu não sei se nos ganhou, ou se foi de Vila do Conde a Braga a pé, no final do jogo. Também foi assim. Foi algo desse género. E olha, nós também jogámos os dois, não sei se sabes, na seleção lá, que quando a minha única vez que eu fui internacional foi no jogo contra Cabo Verde. Exato. Em que eu entrei ao intervalo, tu entraste, faltava para aí 10 minutos para o final. Aí entrei como médio. Entraste como médio? É o primeiro jogo do Fernando Santos, acho, não é? Não, foi o Fernando Santos já estava com a seleção, mas houve aquele jogo em que Portugal jogou contra a Sérvia na fase de qualificação para o Euro, em 2000, para o Euro 2016. Foi o único jogo que eu fui com o Fernando Santos. Foi nesse jogo e perdemos 2-0. Eu estou a ver que o gato chamado assim, digamos assim, o gato preto sou eu, não é? Eu perco, estás comigo, estás sem mim, tu ganhas, estás comigo, perdes. Ali não se pode dizer que eu ou tu tínhamos perdido, não é? Eu acho que já entramos a perder. Já entramos a perder. Mas cruzámos mais vezes. Cruzámos no Sub-21, no Sub-20 também. Temos algumas memórias boas também. Sim, ganhámos nessa altura. Tens muitas mais boas do que eu. 3-0 à Holanda. Acho, Lituânia, que fiz gol de cabeça. Vês, tens memórias boas comigo. Mas como estava a dizer, roubaste-me 3 títulos. Mas também tens títulos, mas também chegaste a perder 2 Ligas Europas, não é? 2 Ligas Europas. Esse é o sabor mais amargo que tenho. Uma delas falei ontem com o Betinho, foi ele que roubou, e a outra com o Chelsea, que tivemos muitos momentos em que podíamos ter passado para a frente do marcador e depois da maneira como perdemos no último minuto ficou aquele sabor amargo. Depois tenho que falar aqui de golo. Aquele golo ao Portimonense. Cruzamento. Intencional ou não? Intencional? Não, cruzamento. É cruzamento. É cruzamento? Imagina, tu jogavas do lado esquerdo, cortavas para dentro para cruzar com o pé direito na direção da baliza. Eu tentei fazer exatamente o mesmo, cruzar na direção da baliza. Só que a bola bateu por baixo, subiu muito e entra no outro ângulo. Eu na altura até falei com o guarda-redes do Portimonense, se não estou a errar, era o Ricardo, e ele disse: mano, tu só me fazes golo a mim, porque eu fiz golo ao Portimonense lá,
faço cá e na época seguinte faço outro na Luz de cabeça. Eu não marcava esses golos todos, né? Mas cada vez que jogava contra ele marcava gol. Gostava, já estava, era o destino. É o próximo a se sentar aí a dizer, não, tu arruinaste a minha carreira. A dizer, pá, mas também ajudar, aquilo que eu te disse, também ajudaste-me a ser melhor marido e melhor pai. Né? Que mulheres em casa, uma pessoa não sai a ganhar nunca. E nunca, tu deste-me logo... Nunca. Isso eu sofro em casa também. Olha, tens muitas coisas boas na carreira. Infelizmente também tiveste, já falámos das lesões, também tiveste o cruzado, fazem parte em 2020. Sim. No campo do Rio Ave. Mas não fui eu que fiz, não estava lá. Mas estavas a ver, diz a verdade. Estava a ver o jogo. Isso aí estava no Santa Clara. Vou dizer, olha este gajo. Olha este que já me tramou. Anda cá então, vais sentir aqui um bocadinho. E eu alejo-me a fazer falta. E esta? Nem porrada sabes dar. Nada. Não dava uma porradinha a ninguém? Custou-te, em termos do momento que tu estavas, que é algo que a gente nunca está à espera, a recuperação, sentiste que... Mas eu vou dar um exemplo, eu fiz as minhas recuperações, estive com grandes profissionais em que fizemos tudo bem, mas o meu organismo, por exemplo, eu ainda hoje tenho dores, não tenho cartilagem, sinto que as coisas foram bem feitas, mas o meu organismo se calhar não aceitou bem, tipo, o que... Não, o que me custou mais foi que eu venho de um final de época muito bom e estava a começar muito bem outra vez, com o Ministério JJ que tinha voltado e ele estava-me a passar essa confiança. Eu tinha 3 jogos, já 2 assistências, estava-me a sentir muito bem fisicamente e eu acho que pelo momento custou-me abdicar dessa época. Mas eu acho que a recuperação foi toda bem feita. Eu atingi índices físicos que nunca tinha atingido. Porque também numa recuperação também dedicas-te muito mais a essa parte. Exato, eu estava com índices de força, de velocidade totalmente diferentes do que alguma vez tinha tido. Depois, perto do meu regresso, apanho Covid e fico 10 dias em casa. E isso atrasou um bocado a minha recuperação, porque eu era para ter voltado mais cedo ainda. Depois tive que fazer ali um mês outra vez a dar um boostzinho, e eu acho que eu acabo por voltar muito bem, a lateral, a envolver-me bem, e depois tive a infelicidade, mais infelicidade ainda foi do Lucas, de se ter lesionado. Que a gente estava a jogar numa linha de 13 e o Lucas Veríssimo era alguém que estava muito suporte ali daquele lado direito e deixava-me ir muito mais, e eu estava muito mais à vontade no meu jogo, e quando ele se aleija eu começo a fazer terceiro central pela direita, e para além de me habituar àquilo que eram as rotinas de jogo, ao tempo de salto, ao tempo de entrada o normal da tua posição, né? Tu estás habituado a uma posição, tens as rotinas. Eu estava a criar as minhas rotinas outra vez na posição que eu conhecia e a adaptar-me àquilo que era o novo corpo. Para além disso, tive que me adaptar a uma posição nova, e eu, apesar de estar mais rápido, mais forte, parecia mais lento, porque aqui tinha que pensar em muita coisa, para além de me estar a habituar ao meu novo corpo, habituar-me à minha nova posição. Era uma coisa que te fazia confusão, ou te mexia um bocadinho na cabeça, tipo, voltares a jogar com receio de te aleijares outra vez? O primeiro mês, depois não voltei a pensar. Sabes muito que o meu receio, eu lembro das lesões que eu tive, só passou quando eu, fazia algum movimento, por exemplo, em treino, e não acontecia nada. Eu disse, pá, calma, que eu fiz uma rotação ou fiz uma travagem e eu apanhei uma pancada e isto está porreiro. E depois, a partir daí, esqueci e disse, olha, bora para a frente. Eu tive profissionais que me acompanharam nessa altura, tanto o físio, como o Dr. Ricardo, como o Márcio, como o Tiago, que agora está no Chelsea. Eu, cada vez que fazia um movimento que me provocava dor, eles tranquilizavam-me bastante, que fazia parte do processo, aceitar a dor para passar à fase seguinte, e eu interiorizei muito isso. Houve momentos até que eu sentia dor e forçava um pouco mais, que era para tentar acelerar o processo, porque eles, não, isso daí já não mexe, isso está bem atado.
o próprio Dr. Ricardo, que eu tenho uma excelente relação, ele dizia isso, está bem atado. Se a gente está-te a meter nestas situações é porque tu estás preparado para elas. E isso desbloqueava muito aquilo que era o meu receio. E então às vezes quando eu tinha dor e queria parar, não, isto é normal, calma, vamos andando, mais depressa ou mais devagar, vamos andando. E eu acho que a minha recuperação foi bastante rápida até para tudo o que aconteceu aqui, por causa disso mesmo. Olha, tu sentes a falta da competição, tipo treino diariamente, jogo, não, tu tinhas quase sempre 3 jogos por semana, não é? Sentes falta disso, dessas rotinas? Se calhar da rotina, do futebol em si, acho que não, acho que fechei bem essa etapa, envolvi-me em outros projetos que ocupam a cabeça? Não só ocupam a cabeça, mas também suscitaram interesse em mim, do meu desenvolvimento pessoal e aquilo que era o futebol e as rotinas de balneário, de estar com os meus colegas. Eu acho que vou adquirindo isso em outros momentos. Eu reúno uma equipa com o Silvio, com o Manel Fernandes, com o Tiago Gomes, em que a gente uma vez por semana pelo menos joga futebol. Com o nosso amigo Regula jogo 3-4 vezes pádel por semana também. Eu acho que esses ambientes à volta do pádel, do futebol, é um bocadinho da rotina que a gente tinha no balneário, que era aquilo que eu sentia realmente falta, era desse convívio. Eu tenho isso fora do futebol. O futebol em si, eu acabei por ter interesse por outras áreas. Outras áreas, e de vez em quando vais matando o bichinho. E de vez em quando vou matando o bichinho. E bem, tem sido engraçada esta fase também. Andrezinho, muito obrigado. Foi espetacular. Gosto muito de ver. Agora, frente a frente, mas os dois a lutar pela mesma equipa. Bom, agora vou-te passar a bola. Podes ficar com as duas. Posso ficar com as duas. E sei que a partir de hoje nenhum de nós sai vitorioso. Aliás, temos os dois com os 3 pontos. Ganhamos os dois. Obrigado, amigo. Obrigado, eu.